Pessoal, bom dia. A aula de hoje, continuando a última aula, continuamos no capítulo 3 do livro do Harrington, provavelmente o capítulo mais importante do livro do Harrington, onde ele apresenta vários teoremas, princípios, conceitos muito úteis, não só para a solução de problemas analíticos, mas também para problemas numéricos. E dos itens mais importantes desse capítulo, nós vimos dois na aula passada. Um deles é o teorema da unicidade. O teorema da unicidade ele é fundamental, não só para resolver problemas analíticos, mas também para resolver problemas numéricos. Que ele te diz o seguinte: quais são as condições de contorno mínimas, o mínimo que você tem que impor para garantir que aquele problema vai ter solução única. Imagina você implementar um modelo computacional, uma técnica, esquece de colocar onde deveria uma determinada condição de contorno e você obtém lixo como resposta, achando que está certo. Isso não pode acontecer, tá? Lógico que não quer dizer que o programa vai funcionar, mas pelo menos você sabe, né, por onde começar. O mínimo que tem que ser imposto para que você tenha a solução única e caminhe na direção correta. E outro princípio que a gente viu no final da aula é o princípio da equivalência. Ele é muito importante, principalmente para quem trabalha com antenas, com espalhamento, que permite você substituir problemas geometricamente mais complexos por outros, teoricamente, mais simples, onde, apesar da geometria ser diferente, ligeiramente diferente, mas por causa do teorema da unicidade, a gente garante que a solução, sendo única, é a mesma do problema original. Tá? Então, não deixem. Uma aula é insuficiente para entender esses princípios, esses conceitos. Vocês têm que estudar, né, por fora também. Então, vamos continuar aqui com o nosso princípio da equivalência adaptado para a seguinte situação. É uma situação muito útil, apesar das aparências. Depois eu vou sair fora um pouco aqui das transparências para mostrar um caso onde esse conceito aqui ele é útil. Então, é uma particularidade ou uma maneira diferente de ver o princípio da equivalência, tá? Que serve quando você tem obstáculos, paredes condutoras perfeitas. Aqui eu vou fazer para condutor elétrico perfeito, mas por dualidade você pode, né, estender o conceito, o princípio também para obstáculos, paredes condutoras magnéticas perfeitas. Então, ó, esse é o problema, é o espalhamento na presença de um objeto condutor elétrico perfeito. Outro exemplo, poderia ser fontes dentro de um guia de ondas. Um guia de ondas cujas paredes são condutoras perfeitas, tá? E aí nós temos o seguinte, neste problema, que eu vou chamar de problema original, você tem essas fontes que radiam na presença desse condutor. Isso, né, depois no regime harmônico temporal, o transitório já acabou, você tem lá esse campo eletromagnético representado aqui pelos fasores E e H. E a gente sabe que na superfície de um condutor elétrico perfeito, você tem essas condições de contorno, ou de fronteira, enfim, para as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético. As componentes tangenciais do campo elétrico têm que ser nulas nessa superfície S, enquanto que as componentes tangenciais do campo magnético são iguais à densidade de corrente elétrica que é induzida na superfície desse condutor elétrico perfeito. Aparece lá, surge uma densidade superficial de corrente, né, no limite em que essa condutividade desse objeto tende para o infinito. E aí eu vou propor um segundo problema. Eu vou pegar este objeto, do jeito como está aqui, vou lá no supermercado, vou comprar uma tinta de corrente elétrica. Imagina que existe isso. Uma tinta de corrente elétrica. Eu vou pintar, né, parte ou todo, você que escolhe, uma parte da superfície desse condutor com essa densidade de corrente que
aqui é fonte, é corrente fonte, que o Hering também chama de corrente impressa. Ou seja, eu estou impondo essa corrente. Eu peguei o problema que eu tinha e fui lá e pintei uma parte da superfície com essa fonte de corrente. E corrente, o Hertz já provou, ela irradia. Então, como você tem esta fonte nova junto com a anterior, provavelmente o campo é outro. Então, esse campo que foi alterado pela presença de uma fonte a mais no seu problema, eu chamei, para não confundir com outro, ó, de E' e H'. Beleza? Quais são as condições de contorno neste novo problema? Continua sendo um condutor elétrico perfeito. Então, a componente tangencial do campo elétrico continua nula. As componentes tangenciais, é plural, né? São duas, continuam nulas. E as componentes tangenciais do campo magnético também continuam sendo iguais à corrente, né? A densidade superficial de corrente na superfície S. Só que além da induzida, repare, eu coloquei um linha, como o problema mudou, não é necessariamente a mesma do problema anterior. Além da induzida, tem essa coisa que eu imprimi, eu impus no problema, que é essa densidade superficial fonte. Beleza? Conhecendo o teorema da unicidade, o que nós podemos, e olhando para esses dois conjuntos aqui de equações, o que você pode me dizer? Alguém pode me dizer alguma coisa? É uma pergunta, enquanto eu bebo água aqui. Ó, ó. Ninguém quer tentar nada? Que condição de contorno é essa daqui e essa daqui, ó? São as mesmas. Aqui, ó. Componente tangencial do campo elétrico nulas. Componentes tangenciais do campo elétrico nulas. Sobre toda a superfície. Logo, o que o teorema da unicidade nos diz? O que o teorema da unicidade nos diz nessas duas condições aqui, ó? Nesses dois problemas? A solução é a mesma. É a mesma. Repare, as componentes tangenciais do campo elétrico sobre toda a superfície têm o mesmo comportamento das componentes tangenciais do campo elétrico nesse problema original. Logo, a solução em todo o volume, em todo o espaço fora do condutor, dentro também, porque dentro o condutor é nulo. Então, em todo o espaço, a solução é a mesma em todo o volume. O que equivale a dizer o seguinte: correntes elétricas impressas sobre a superfície de um condutor elétrico perfeito não irradiam. Você pode dizer que elas são curto-circuitadas, elas não irradiam. Por exemplo, você comprou lá um roteador sem fio, aí você põe aquilo sobre um móvel, aí você põe a corrente, a antena, o monopolo na horizontal, encostado, próximo da superfície. Aquilo ali vai ser provavelmente um péssimo irradiador, tanto para transmitir como para receber. O ideal, provavelmente, é colocar o monopolo na vertical em relação à superfície metálica do seu armário, se for um armário metálico, né? Por dualidade, correntes magnéticas impressas na superfície de um condutor magnético perfeito também não irradiam. E essa observação nos leva a pensar em outros problemas equivalentes. Não quer dizer que vão ser úteis ou não, vai depender da situação. Então, repare, esse daqui, ó, são as mesmas figuras que eu usei na aula passada para ilustrar uma equivalência. Esse aqui é o problema original,
onde você tem duas regiões distintas, e aí eu troquei o meio e as fontes que eu tinha na região 1 por um vácuo com campo nulo, onde depois eu preenchi esse vácuo com o mesmo meio que eu tenho fora. E aí, com essas correntes equivalentes, tanto as elétricas como as magnéticas, eu garanto, né, que este problema equivalente na região 2 tem a mesma solução única da região 2 do problema original. Mas repara, olha o que aconteceu. Aqui dentro o campo é zero. Não tem campo aqui dentro. Como não tem campo, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro, porque ela não vai reagir. Essas correntes não irradiam. Essas correntes, junto com as fontes externas, tudo junto, não irradia nada para dentro. A contribuição de umas cancela com a das outras, de maneira que dentro, neste problema, o campo é zero. Então eu posso pôr qualquer coisa lá dentro, uma cadeira, um armário, um copo, que não vai afetar a solução do problema externo, porque não tem campo aqui dentro. Então repare, eu posso colocar qualquer coisa lá dentro, inclusive um condutor elétrico perfeito. Eu vou colocando ali um condutor elétrico perfeito, vou enchendo ele até que a superfície dele coincida com a superfície original, essa superfície S. A superfície S foi mantida nos três problemas. Como corrente elétrica não irradia na presença de um condutor, na superfície, né, impressa na superfície de um condutor elétrico perfeito, não irradia, ela não é necessária nesse problema. Repare, neste problema equivalente, eu não tenho esta incógnita daqui, ó. Ficou apenas a corrente magnética. Eu reduzo a quantidade de incógnitas do problema. Mas, em compensação, esta corrente ela não irradia no espaço livre. Ela irradia na presença de um obstáculo. E aí, para quem já fez antenas, eu tenho que calcular a função de Green para essa geometria. Não posso usar aquela função de Green do espaço livre. Aqui em cima eu posso usar do espaço livre, mas eu tenho duas incógnitas, J e M. Aqui embaixo eu tenho só uma, mas em compensação ela não irradia no espaço livre. Bom, se eu pensar em guias, essa observação ela pode ser útil para quem for trabalhar com guia de onda envolvendo paredes condutoras perfeitas, né? Ou perto disso. Então eu vou sair rapidinho aqui dessa transparência. Eu preparei aqui um negócio. Eu já desenhei a priori, porque senão eu não ia conseguir desenhar direitinho. Mesmo assim ficou ruim, né? Mas pelo menos eu desenho com mais calma. Não tem ponteiro nisso aqui, não. Só um momentinho. Bom, enfim. Aqui, eu não sei fazer animação nesse software. Eu desenhei, ó, são três figuras, tá? Na figura de cima, é como se fosse um guia, pode ser guia circular, guia retangular, como você preferir. Um guia desembocando num segundo guia. Então tem um guia vindo lá de cima e ele desemboca num segundo guia. E eu quero achar o campo dentro desse segundo guia. Então, uma possibilidade é utilizar a equivalência, é a segunda figura. Eu jogo o primeiro guia embora, passa a ter na abertura do segundo guia esse buraco, onde eu imponho do outro lado campo zero, e para que a solução seja a mesma do problema original, eu sou obrigado a colocar essas densidades de corrente. Eu tentei desenhar ali um J e um M. São densidades superficiais incógnitas que eu ponho ali no buraco que ficou quando eu jogo o guia fora. Só que aí, ó, eu tenho que analisar um guia com um buraco. O que eu fiz no último problema? Por trás, onde tinha um buraco, eu fui e botei uma chapinha condutora perfeita. Eu tapei o buraco. Já que atrás o campo é zero, eu posso colocar qualquer coisa. Então eu botei uma chapa de tal maneira que agora
no último problema equivalente, aqui embaixo, eu tenho o guia fechadinho. E como corrente impressa elétrica não irradia na superfície de um condutor elétrico perfeito, se essas paredes forem condutoras perfeitas, o problema equivalente final, ó, é um guia fechadinho, apenas com corrente magnética na região onde antes havia a abertura do primeiro guia. Qual é a vantagem desse último problema? É que eu posso usar, se o guia, né, tiver solução analítica, eu puder expandir esses campos em modos de um guia. Por exemplo, se for um guia retangular, eu posso representar o campo por uma expansão de modos TE e TM. Eu uso essa expansão, esse somatório de modos, e isso vai facilitar a solução do problema. E mais do que isso, vai me dar uma técnica rápida, de solução rápida, porque as incógnitas vão estar localizadas, ó, naquela região, e precisa, porque eu tenho a expressão do meu campo em termos de modos. Se eu quiser mais precisão, é só aumentar o somatório, o número de termos no meu somatório de modos. E com isso eu tenho, por exemplo, uma técnica de casamento de modos, expansão em modos, que facilita a solução do problema. Para o outro guia, eu posso fazer o mesmo, só que lá para cima. E aí os dois problemas vão estar casados através dessa densidade de corrente que eu tenho na superfície. Então, esse tipo de equivalência que a gente acabou de mostrar é útil, por exemplo, numa situação como essa daqui. Alguma pergunta? Então, deixa eu voltar. Ih, errei. Como é que sai disso aqui? Bom, saí. O que a gente vai fazer agora é aplicar o princípio de equivalência para um outro tipo de problema muito útil em antenas, em ótica, que é a radiação através de aberturas. Então, antes de chegar na radiação por aberturas propriamente dita, vamos falar de princípio da equivalência, o mesmo princípio da equivalência, mas envolvendo superfícies planas infinitas. Porque quando você tem essa superfície plana infinita, você pode juntar o princípio da equivalência com a teoria das imagens. Então você consegue resultados que são particulares para esse tipo de geometria. É o princípio da equivalência junto com a teoria das imagens. As duas coisas foram estudadas na última aula. Então, esse tipo de problema pode resolver aproximadamente uma situação como essa. Você tem aí a difração por uma abertura, um buraco colocado num plano condutor. E você tem, se o buraco for pequeno, o campo radiado para o outro lado é menos diretivo. Se o buraco for maior ou menor, sempre em relação ao comprimento de onda, né? Se o buraco for maior, você tem uma abertura radiando uma radiação mais diretiva. Então isso ajuda a explicar, por exemplo, por que antenas refletoras, quando a abertura dessa antena refletora é grande, comparada com o comprimento de onda, por que você consegue antenas mais diretivas, mais apropriadas para enlaces mais compridos, mais longos, como, por exemplo, em comunicação via satélite. Isso é visto na aula de antenas, né? Para quem não fez antenas, a gente tem um curso, vai ser oferecido semestre que vem, entre outras coisas, a gente dá bastante atenção às antenas refletoras. Aqui eu vou estar mais interessado na teoria, né, por trás, a utilização do princípio da equivalência em geometrias planas. Então, antes de colocar o nosso anteparo metálico com um buraco, vamos fazer algo mais geral. Então, imagina o seguinte, mais uma vez, é o mesmo princípio da equivalência, tá? A diferença é que agora o obstáculo, né, o volume, a região 1, foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu cheguei nessa situação. Ó. A região 1 é toda a região à esquerda deste plano. Se você quiser interpretar
usando as figuras anteriores, é como se essa superfície fechada se fechasse aqui pela esquerda lá no infinito. Então, a região 1 é toda essa região à esquerda do plano. E a região 2 é a região à direita. Eu estou, neste problema, interessado na região 2. Tá? Eu quero substituir esse problema por um outro problema equivalente que me ajude a calcular o campo nessa região 2. Por exemplo, vou voltar para trás. Eu quero calcular o campo nesta região, depois da abertura. Esta região aqui, ó, depois da abertura, é a minha região 2. A região 1 vai ser tudo que tiver para trás. Tá? Então, estou interessado aqui na região 2. E quem separa a região 1 da região 2? Esse plano S, essa superfície plana S infinita. E, como sempre, eu vou apontar normal para a região de interesse, para a região 2. Então, usando o princípio da equivalência que a gente viu na aula passada, eu tenho esse problema B aqui. Ó. Eu vou pegar a região 1, jogar lá fora, fazer o campo nulo aqui atrás. Vou impor que na região 2 o campo permaneça o mesmo. E para que isso aconteça, as condições de contorno do problema A têm que ser as mesmas do problema B. Teorema da unicidade. E isso é imposto através dessas correntes superficiais equivalentes, elétrica e magnética. Se eu impuser que na superfície esse N vetorial H2 e esse N vetorial E2 são os mesmos do problema original, eu garanto que a solução é a mesma desse outro lado aqui. Além disso, essas duas correntes fazem com que essa solução atenda às equações de Maxwell, né? Porque como o campo do outro lado foi feito nulo, obviamente vai ter uma descontinuidade nas componentes tangenciais, tanto do campo magnético como do campo elétrico. Então, isso daqui faz com que a solução continue satisfazendo as condições de contorno e, graças à unicidade, ao impor estas correntes na superfície, eu garanto a solução é a mesma na região 2 toda. Olha só como o teorema da unicidade é poderoso. Em relação a essa situação B, alguma pergunta? E aí eu vou mais além. Ó. Como aqui atrás, nesse problema B, o campo é nulo, eu posso colocar qualquer coisa aqui atrás que não vai interferir, não vai perturbar a distribuição de campo aqui na frente. Porque aqui atrás o campo é nulo, nada está indo para trás, consequentemente nada vai espalhar lá atrás e voltar para frente. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, eu posso colocar um armário, uma cadeira. Eu resolvi colocar um plano condutor elétrico perfeito e infinito aqui atrás. Ó. Eu impus isso daqui. Eu inventei esse plano e estou encostando ele na superfície que separava antes ó, a região 1 da região 2. O que vai acontecer ó, nessa situação C aqui? Ó? Pergunta. O que vocês acham que acontece aqui? Ó? Alô? Tem alguém me ouvindo? Deveria ser a mesma coisa de antes, né? Sim, é verdade. É a mesma coisa de antes, porque o plano ainda não encostou. Mas quando o plano encostar, o que vai acontecer ó, com essa corrente elétrica aqui? Ela vai estar impressa sobre um condutor elétrico perfeito. E o que vai acontecer? Corrente elétrica impressa sobre um condutor elétrico perfeito não irradia. Então, eu posso, com isso, criar uma quarta situação dessa transparência aqui. Ó.
a solução é a mesma deste caso. Ou seja, você tem o plano com essa corrente magnética impressa sobre o plano. Com isso, você curto-circuitou a corrente elétrica. É uma incógnita a menos no seu problema. Mas, em compensação, essa corrente magnética que ficou, ela não irradia no espaço livre. Tem um obstáculo enorme aqui por trás. Tá? Mais do que isso, ainda posso ir além. Agora entra a teoria das imagens. Tá? Até aqui foi o princípio da equivalência. Na situação E, agora eu vou aplicar também o teorema das imagens. Porque é um plano, não é uma superfície qualquer. Agora, para a situação E, só vale se esse obstáculo for um plano condutor elétrico perfeito e infinito. Repare, eu tenho uma corrente magnética paralela a um plano condutor elétrico perfeito e infinito. Se você olhar nas notas passadas, eu posso tirar o plano fora e colocar aqui atrás, no lugar, uma imagem. E a gente viu, não vou voltar lá atrás, mas a gente viu que corrente magnética paralela ao plano tem a imagem em fase. Como essa corrente está impressa pertinho do plano, a imagem também está pertinho. Então, isso daqui é equivalente à magnética, a corrente magnética dobrada, radiando no espaço livre. Essa equivalência aqui só vale porque isso daqui é um plano infinito. Não vale para qualquer obstáculo. Não vale para qualquer superfície, melhor dizendo. Só vale para superfícies planas. Então, essa é uma outra equivalência. A solução na região 2 é a mesma do problema original. A vantagem aqui, ó, é que eu só tenho uma incógnita e ela irradia no espaço livre. Mas é um caso particular, só vale para superfícies planas. E, finalmente, eu poderia ter seguido o mesmo raciocínio, só que eu poderia ter colocado um plano condutor magnético perfeito lá atrás, ao invés de um plano condutor elétrico. Se eu fizer isso, no final, quem é curto-circuitado é a corrente magnética. E aí, usando imagens, eu tenho essa última equivalência aqui. Todos esses problemas me dão a mesma solução na região 2. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Eu agora vou aplicar esse conceito num caso particular, que é a radiação por uma abertura contida num plano condutor elétrico perfeito e infinito. Então, repare que isso aqui é um caso particular, tá? Tem a ver com aquelas animações, aqueles filminhos que a gente mostrou a umas transparências para trás. Isso aí podia ser, por exemplo, alguns de vocês viram isso num laboratório de física. Alguém chegou a fazer no laboratório de física ou de ótica essa experiência de jogar um feixe de laser num buraco contido num metal, ou pegar duas giletes, colocar uma pertinho da outra, fazer uma fenda, uma fresta e jogar um feixe de laser sobre essa fresta e observar, usando uma folha de papel, o que acontece do outro lado? Alguém chegou a fazer essa experiência na graduação? Eu não fiz não, professor. Alguém fez? Ô, Leone, você fez na UFMG? Sim. E o que você observou do outro lado no anteparo? Se eu lembro direito, eram os padrões de interferência. As franjas, né? Você via regiões mais escuras, regiões mais claras, né?
padrão de interferência, franja, aí cada um chama de um jeito. O que é isso daí, ó? Vou voltar lá atrás naquela... Repare que aqui, ó, aqui não dá para ver direito, mas por causa da difração que você tem aqui, ó, você vai ter direções onde o campo é mais intenso e direções onde o campo é mais fraco, depois ele volta a ser mais intenso, depois ele volta a ser mais fraco. Para quem já fez antenas, isso daí caracterizaria um diagrama de radiação. Um lóbulo principal mais intenso nessa direção perpendicular, e depois você tem os lóbulos secundários. Entre eles, nulos. Lóbulos secundários separados entre si por nulos. Se isso aqui for luz, e você coloca uma folha de papel, você vai ver isso daí em forma de padrão de interferência ou franjas. Mais escuras, mais claras, mais escuras, mais claras. Esse tipo de problema pode ser resolvido de maneira vetorial, utilizando o princípio da equivalência, junto com a teoria de antenas de radiação por fontes, que a gente vai ver na próxima aula, se tudo correr bem. Então, como é que a gente resolveria esse problema? Esse problema ele é muito complicado de ser resolvido. Talvez a gente consiga um modelo, uma situação mais simples, pelo menos em tese, né? Então, utilizando o princípio da equivalência junto com a teoria das imagens, porque isso aqui é um plano, a gente está assumindo isso aqui um plano infinito, eu vou substituir esse obstáculo, essa abertura, por esse problema aqui, ó. Lá para trás, eu digo que é tudo zero, e, por exemplo, eu preencho com o mesmo meio que eu tenho aqui na frente. Aqui na frente eu vou impor que o campo tem a mesma solução do problema original. Para isso eu preciso impor essas distribuições de correntes aqui. Uma distribuição superficial de corrente elétrica em vermelho, magnética em azul. Como eu tenho essa região aqui especial, onde antes tinha um buraco, a gente chama esse buraco de abertura. Eu vou distinguir, ó, botando um índice A, só para distinguir da outra região onde antes era metal, ó. Condutor perfeito. Fora da abertura eu vou chamar de JS-MS. Na região onde antes era a abertura eu vou chamar de JA e MA. Mas é a mesma distribuição de corrente sobre essa superfície. Acontece que se essa solução é a mesma do problema anterior, nessa região fora da abertura, onde antes havia um condutor elétrico perfeito, qual é a condição de contorno agora? Perdão, qual é a condição de contorno nesta região aqui, ó? Na superfície de um condutor elétrico perfeito, qual é a condição de contorno? Bora, pessoal, uma pergunta. Ninguém sabe? Os componentes tangenciais do campo elétrico são nulos. Isso. Vocês precisam me ajudar, pessoal. Estou sozinho aqui, pô. Não consigo ver a cara de vocês. Então, se isso é verdade no problema original, tem que ser mantido no problema equivalente. Senão a solução não é única, não é a mesma do problema anterior. Então, repare. Aqui, ó, onde antes havia o metal, eu tenho essa corrente magnética equivalente que é proporcional, ó, à componente tangencial do campo elétrico, que tem que ser nula se esse problema é para ser equivalente ao anterior. Então, eu sei que fora da abertura, a corrente magnética vai ser zero. Ela só não vai ser nula na região da abertura. Mas fora ela é zero. Mas esta corrente elétrica é uma incógnita. Eu conheço a corrente elétrica e a magnética na abertura, desde que eu conheço o campo na abertura. Conhecido o campo na abertura, essas correntes estão definidas. Esta é zero, também está definida, mas essa daqui ficou. E aí, o que eu falo sobre ela? Que aproximação eu uso para resolver esse problema? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é o mesmo, muito parecido com o que eu fiz antes. Ó.
eu vou, já que atrás o campo é zero, eu vou colocar um plano condutor elétrico perfeito, infinito aqui atrás. Não é o mesmo plano original, é um outro, onde esse plano agora não tem buraco. Eu vou botar esse plano por trás e junto com o teorema das imagens, eu vou chegar esse plano para frente de tal maneira a curto-circuitar as correntes elétricas. E assim eu sumo com as correntes elétricas, tanto na abertura, essa aqui não era um problema, mas enfim, uma a menos é sempre bom. Mas principalmente essa daqui, ó, que eu não sabia, eu não sei que corrente é essa. E aí, né, usando imagens, ó, eu vou fazendo essa distância entre o plano e a corrente, esse delta tendendo para zero. As correntes elétricas, cujas imagens estão defasadas, uma corta com a outra, enquanto que a magnética dobra no limite em que o delta tende para zero. E aí eu crio esse último problema aqui, ó, equivalente. Este problema, na região 2, tem a mesma solução deste problema aqui. Qual é a vantagem deste problema? Repare, eu não tenho mais obstáculo nenhum, e essa distribuição de corrente está limitada à região da abertura. Ela não é infinita. Ela está dentro da região da abertura. E aí quem já fez antena sabe que uma vez tendo a distribuição de corrente radiando no espaço livre, é só integrar esse negócio e achar o campo na região de interesse. E é desse jeito, por exemplo, que a gente estuda antenas refletoras, ou algumas pessoas em ótica, campos, né, produzidos por lentes dielétricas e por aí vai. Então, uma equivalência que aparece muito na teoria de antenas, quando a gente estuda antenas de abertura. A gente vai falar muito rapidamente sobre radiação na próxima aula. Por enquanto, eu estou preocupado só aqui em mostrar a equivalência. Na prática, este problema é tão complicado quanto resolver esse daqui, ó, porque a gente não sabe qual é o campo na abertura. Que o campo da abertura não é o campo incidente. Como tem difração na borda da abertura, esse campo na abertura ele é perturbado. Agora, se essa abertura for muito grande, comparada com o comprimento de onda, essa perturbação ela não desaparece. Mas ela vai ficando menos importante quando comparada com o campo incidente. Então, é comum, nessa situação, a gente aproximar o campo na abertura pelo campo incidente, o campo que vem por trás. E, consequentemente, a solução desse problema passa a ser uma aproximação. Uma aproximação que vai ser excepcional quanto maior for quanto maiores forem as dimensões da abertura comparadas com o comprimento de onda. Geralmente, lentes, antenas refletoras são muito grandes, muito maiores do que o comprimento de onda. Então, esse tipo de equivalência se encaixa muito bem com antenas de abertura de uma maneira geral. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Ô, pessoal, não tendo pergunta, eu vou continuando aí. Então, essa é uma maneira de você estudar vetorialmente o problema difrativo apresentado nessa animaçãozinha aí. Ó. Próxima etapa... Oi, pois não. Eu queria só confirmar. Primeira vez que eu perguntei, minha internet caiu bem na hora. O senhor está gravando a aula? Uhum. Ah, ok. Obrigado. Todas as aulas são gravadas. Eu tenho passado os links das aulas para todos vocês através do e-mail. Você não tem recebido meus e-mails, não? Tenho sim. É porque nessa aula não apareceu a mensagem do Skype avisando que estava gravando. Ué, peraí, só um momentinho. Não. Segundo. Tá gravando sim. Ah, beleza. Ah, ok. Obrigado, Felipe. Beleza, obrigado. Tá gravando. Então, vamos voltar aqui depois do susto. Vamos voltar aqui. Peraí. Beleza.
Mais alguma pergunta? Então, prosseguindo, sempre seguindo a ordem no livro-texto, no livro do Harrington, vamos falar agora do teorema da indução. Eu sei que é um teorema importantíssimo, mas eu praticamente, que eu me lembro, eu nunca usei, a não ser na aula, né, o teorema da indução. Nos problemas que eu resolvo, o princípio da equivalência é o mais importante, é o mais utilizado, porque ele permite a retirada do obstáculo. E, consequentemente, o problema equivalente são correntes radiando no espaço livre. É tudo que um cara de antenas deseja. Mas existe uma outra maneira de se resolver o problema, que em diversas situações pode ser mais, dependendo da geometria, pode ser mais interessante do que o princípio da equivalência. Então, o teorema da indução seria o oposto do princípio da equivalência. No princípio da equivalência, nós conseguimos tirar... Aliás, está aqui ó, a figura mostrando esse princípio. Ó. No princípio da equivalência, uma das equivalências possível é você retirar o obstáculo, fica a mesma região, o mesmo meio linear, homogêneo, isotrópico, ou seja, isso aqui é o espaço livre, é o mesmo meio, sendo que você acaba sendo obrigado a colocar essas densidades de corrente elétrica e magnética na superfície onde antes havia o obstáculo. O problema, a vantagem do problema equivalente, como está colocado aqui, é que essa irradiação ocorre no espaço livre. Você pode usar a função de, quem já fez antenas, né? Você pode usar a função de Green do espaço livre. A grande desvantagem é que, tirando as fontes externas que você já tinha originalmente, essas correntes equivalentes são desconhecidas. Porque elas dependem do campo. Ora, se eu não conheço o campo, eu não conheço essas correntes. Então, você tem as correntes, as fontes irradiando sem a presença do obstáculo, o que é uma vantagem extraordinária, mas, em compensação, elas são desconhecidas. E aí, duas opções. Três, né? Uma é não resolver o problema. Essa opção está fora do nosso escopo. Uma segunda opção é você aproximar as correntes. Por exemplo, quem fez antenas viu lá o professor analisando dipolo de meia onda. Ele falou assim, a corrente no dipolo é senoidal. Quem falou que a corrente é senoidal? Ela não é senoidal. É uma aproximação, baseados em décadas e décadas de estudos, em modelos. O pessoal usa, dependendo do tamanho da antena, uma distribuição senoidal para mais ou menos representar a distribuição de corrente. Uma vez conhecida a corrente, aí você integra e acha o campo. Mas tem geometria que não dá para você assumir, aproximar. Aí você tem que, numericamente, por exemplo, usando o método dos momentos, achar essas incógnitas, e aí depois de determinadas as incógnitas, numericamente, aí acabou o problema. Aí você integra e acha o campo que vai ser interpretado como o campo espalhado pelo objeto. Junto com o campo espalhado por essa fonte, o campo incidente, você tem um campo total na região 2. Tá? Então esse problema, essa equivalência aqui, ó, te dá a vantagem. Correntes radiando no espaço livre, função de Green do espaço livre. Mas, em compensação, as correntes são, em princípio, desconhecidas. O teorema da indução é o contrário. É totalmente o contrário. As fontes são conhecidas, você conhece as fontes, mas o obstáculo não some. Ou seja, elas irradiam na presença do obstáculo. Qual é a desvantagem? É que você não pode usar a função de Green do espaço livre. Se o obstáculo for um obstáculo canônico, um cilindro, enfim, talvez você consiga determinar, com muito esforço, né, uma representação para essa função de Green. Caso contrário, você vai ter que usar algum outro método numérico para resolver o problema, mas o obstáculo não sai do lugar. As fontes vão ser conhecidas, só que o obstáculo não pode ser retirado, ele não é retirado. Tá? Então vamos apresentar o teorema da indução. Aqui foi o blá blá blá. Então está lá o nosso problema original, região 2,
que é a minha região de interesse. Repare que a normal está apontando para a região de interesse, para fora. Região 1 aqui dentro. Se isso daqui não for um condutor perfeito, tem campo lá dentro, pode ter fonte lá dentro, sem problema nenhum, pode ter fontes aqui fora, sem problema nenhum, vai ter que ter fonte em algum lugar, tá? Mas eu, em princípio, estou colocando as fontes dentro e fora, e eu quero resolver o problema fora. Então, meu interesse é na região de fora. Se o seu interesse também for na região de dentro, é só você fazer tudo de novo, apontando a normal no outro sentido, tá? Então, a gente só vai fazer aqui para a região 2, que eu chamei aqui de região externa, mas isso é arbitrário. Então, eu vou pegar esse problema, como os meios são lineares, e se o meio não for linear, aí você está lascado. Mas se os meios forem lineares, você pode aplicar superposição. Então, eu vou quebrar este problema em 2. Num problema, eu tiro o obstáculo, tiro tudo, né? Preencho o vácuo que ficou com o mesmo meio de fora, repara, voltou a ser espaço livre, e a única coisa que eu faço é manter as fontes originais externas, as fontes 2 do problema original. Não estou colocando nenhuma corrente aqui em cima. Obviamente que o campo não tem nada a ver com o campo original. Por definição, este é o campo incidente. Então, é uma definição que vai ficar daqui para frente. O que é campo incidente? É o campo radiado pelas fontes externas sem a presença do obstáculo. Isso é o campo incidente por definição. Como as fontes 2 são conhecidas, porque afinal de contas, se eu não conheço as fontes, não tem um problema, não tem nada para resolver. Então as fontes elas têm que ser conhecidas junto com a geometria do obstáculo. Como as fontes são conhecidas e essa radiação é no espaço livre, este campo é conhecido. Se vai ser fácil calculá-lo, ou se você vai precisar integrar numericamente para achá-lo, aí são outros 500. Mas é um campo conhecido. Porque o meio é conhecido, a função de Green para esse problema é conhecida, as fontes são conhecidas, este problema está resolvido. Esse campo incidente, ele é conhecido. E vou somar a esse problema o que está faltando para eu chegar no problema original. Eu ponho o obstáculo de volta nesse segundo problema, do jeitinho como estava no problema original, ó, mesmas fontes, se houver, mesmo campo lá dentro, mesmo meio com ε1 e μ1. E, obviamente, que fora o campo é outro. Fora o campo é o campo original menos o incidente. De tal maneira que este campo incidente mais este campo, que eu vou chamar de espalhado, me dá o campo original. Como este campo não é o mesmo do problema original, eu tenho uma descontinuidade nas componentes tangenciais, tanto no campo elétrico como no campo magnético. Então eu sou obrigado a colocar essas densidades superficiais de corrente na superfície do obstáculo. Então repare, diferentemente do princípio da equivalência, aqui as correntes impressas estão na superfície do obstáculo. O obstáculo aqui está presente. A diferença que vamos mostrar na próxima transparência, estas correntes impressas, né, que eu impus na superfície do obstáculo, elas são conhecidas. Uma vez resolvido esse problema e obtido o campo espalhado, eu somo com o campo incidente e obtenho o campo que eu desejo na região 2 do problema original. Repare que se eu somar isso com isso, eu recaio no problema original. Em relação a esse slide até o momento, alguma pergunta? Então, nós não vamos resolver o problema.
que eu vou fazer na próxima transparência é mostrar quais são as expressões dessas correntes e mostrar que elas são conhecidas, tá? Só que vão irradiar com o obstáculo presente, o que dificulta, na prática, a solução da maioria dos problemas do ponto de vista numérico. Então, ó, é uma definição. O campo espalhado é o campo original menos o incidente. E o que é o campo incidente? É o campo radiado pelas fontes externas sem a presença do obstáculo. Por exemplo, vocês não vão resolver o problema de vocês dessa maneira. Mas no problema de vocês, que é o espalhamento por um cilindro, eu não digo quais são as fontes. Eu digo assim, quer dizer, eu não digo isso, mas implicitamente está o seguinte: eu peguei essas fontes, joguei lá no infinito, lá longe, de maneira que esse campo incidente é a onda plana que bate no cilindro. O que vocês vão achar é o campo espalhado. O campo total é aquele radiado pelas fontes equivalentes que vocês vão determinar, mais o incidente. Então, o espalhado é uma definição. É o campo total menos o incidente. A diferença é o campo espalhado. Em relação à definição de incidente espalhado, alguma pergunta? Então, o que vamos fazer na próxima transparência é determinar as expressões dessas correntes superficiais impressas na superfície do obstáculo. Então tá lá. É a mesma última figura, tá? Então a gente sabe que esta distribuição superficial de corrente elétrica, ela é proporcional à descontinuidade nas componentes tangenciais do campo magnético. Fora, como a normal aponta para fora, aqui primeiro vem a de fora, menos a de dentro. Fora é o HS, dentro é o H1. E para o campo elétrico, por dualidade, é a mesma coisa, só que trocando o sinal aqui, ó. O que é elétrico vira menos magnético. Então, ES é o campo fora, que é o campo espalhado, dentro é o campo original, E1. Então, aí estão as expressões dessas correntes. Acontece que no problema original, deixa eu voltar a transparência uma para trás. No problema original, ó, não tinha corrente nessa superfície. Então, a componente tangencial do campo elétrico E1 tem que ser igual à do campo elétrico E2. Idem, a do magnético H1 tem que ser igual à do magnético H2 na superfície. Então, essa continuidade das componentes tangenciais do E1 para o E2 e do H1 para o H2 vai ser colocada agora nessa relação. Ó. Repare que aqui, ó, eu tenho N vetorial HS menos N vetorial H1. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu sei que o campo é o original menos o incidente. O que eu fiz? Ó, eu troquei aqui esse ES, repare, esse ES por E2 menos o incidente. O E1 já estava lá antes. E eu fiz o mesmo aqui, ó. Acontece que aqui eu tenho componente tangencial do H2 menos componente tangencial do H1. Mas elas são iguais. Então, uma corta com a outra. Eu não estou dizendo que o H2 é igual ao H1. Eu estou dizendo que na superfície, N vetorial H2 é igual a N vetorial H1. Então, esses termos aqui, ó, um menos o outro, zero. Vai ficar só o termo em HI. Mesma coisa do outro lado. Então, no final, ó, essas são as correntes do teorema da indução que eu tenho impressas na superfície do obstáculo. Como o campo incidente é conhecido, estas correntes são conhecidas. Então, no teorema da indução, as fontes de corrente impressas
na superfície do obstáculo são conhecidas, elas não são desconhecidas, mas elas não irradiam no espaço livre. Eu tenho que calcular a radiação delas com o obstáculo presente. É diferente do princípio da equivalência. Mas pode ser que em determinadas situações seja uma maneira mais útil de resolver o problema. Em relação ao teorema da indução, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Depois, quem nunca viu função de Green antes, depois a gente vai falar na próxima aula, dar uma ideia, né, do que é isso, que a gente não vai, em apenas uma aula, conseguir falar sobre toda a teoria de antenas. Então, eu só dou só uma passada, não ficar faltando isso deste curso, mas eu não vou cobrar isso com força em cima de vocês. Lembra que eu falei da aproximação? Quer dizer, quando a gente usa o princípio da equivalência, o obstáculo sai fora, ficam as correntes desconhecidas. E aí você tem duas alternativas: ou aproximar as correntes da melhor maneira possível, ou resolvê-las numericamente. A ótica física é uma aproximação, mas ela não pode ser aplicada em qualquer situação, infelizmente. Senão, essa área seria muito fácil, muito tranquila. Então, em determinadas geometrias, as aproximações da ótica física, elas podem ser e devem ser utilizadas. No programa computacional de vocês, entre a solução analítica, é a primeira parte do trabalho, e a solução numérica, que é a última parte do trabalho, eu peço uma solução intermediária, aproximada, baseada na ótica física. Então, isso aí é algo que vocês vão, se tudo correr bem, né, vão utilizar para resolver a segunda parte do trabalho. E essas aproximações da ótica física, elas só são aplicadas em obstáculos condutores perfeitos. Aqui a gente vai fazer para o condutor elétrico. Por dualidade, você estende isso, se for necessário um dia, para condutor magnético perfeito. Mas não é qualquer obstáculo condutor perfeito, não. Então, estamos aqui ilustrando o problema. Eu tenho as minhas fontes externas. Por exemplo, se isso aqui fosse uma antena refletora, isso aqui seria o alimentador, que a gente coloca no foco do sistema refletor, uma cornetinha. Então, você tem lá suas fontes e aqui um obstáculo, condutor elétrico perfeito. Naturalmente, como é um condutor elétrico perfeito, dentro o campo é nulo. Beleza. Tá? Mas não é qualquer obstáculo, não é qualquer objeto condutor perfeito. Ele tem que ser muito grande, enorme, comparado com o comprimento de onda, dezenas de comprimentos de onda, e ele tem que ser suave, superfície suave. Tá? E mais do que isso, a superfície tem que ser o objeto, a geometria tem que ser suficientemente simples para que você consiga definir sobre a superfície do objeto duas regiões distintas. Aqui eu estou desenhando em duas dimensões, né, para passar a ideia. Nem sempre é trivial desse jeito. Mas repare, assumindo essas fontes suficientemente afastadas, né, como se fosse num pontinho, eu traço essas duas linhas aqui, ó, de maneira que nesta região da superfície que ficou dentro do cone, aqui na frente, eu chamo a parte do S que é iluminada pelas fontes. E lá atrás, ó, eu vou chamar a parte do S na região de sombra. Lógico, iluminado. Ou sombra em relação às fontes externas que eu tenho. No caso de vocês, é um cilindro circular iluminado por uma frente de onda plana. Então, da metade do perímetro voltado para a direção de onde vem a onda, esta é a região iluminada. A outra metade atrás, né, como se fosse o lado escuro da Lua, é a região de sombra. Beleza?
E aí eu vou usar, apesar de ser princípio da equivalência, eu vou usar o mesmo conceito que eu acabei de definir para o campo. Eu vou chamar o campo total, que é o campo que eu quero calcular, como sendo decomposto, né, em duas parcelas. A parcela incidente, que continua tendo a mesma definição, é o campo produzido pelas fontes sem a presença do obstáculo. Esse campo é conhecido. Ou você conhece as fontes, integra e acha o campo, ou o campo é fornecido no problema, como no caso da onda plana incidente. O resto, que é o que você precisa calcular, é o campo espalhado. É o campo que é espalhado por esse objeto espalhador, por esse obstáculo. Então, por definição, o campo espalhado é o campo total menos o incidente. Isso vale tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Até aqui, alguma pergunta? Então, repare, essas aproximações não valem para qualquer situação. É só para objeto condutor elétrico perfeito, grande, daqui a pouco vocês vão entender por quê, grande em relação ao comprimento de onda, suave, superfície suave, e você tem que saber, nesse objeto, definir o que é a região iluminada da superfície e, consequentemente, o resto que está na sombra. Caso contrário, a utilização dessa técnica fica prejudicada. Tá? Vamos adiante. Então, não é teorema da indução, é princípio da equivalência. Então, eu vou tirar o objeto fora. No lugar dele, vou dizer que o campo é nulo. Vou preencher aquela região com o mesmo meio que eu tenho fora. Então, isso aqui passa a ser, espaço livre. Como o objeto é condutor elétrico perfeito, no problema equivalente, eu não tenho correntes magnéticas, a gente falou sobre isso na aula passada, ficam apenas as correntes superficiais elétricas, que aqui são fontes. E são desconhecidas, porque eu não conheço o campo. Eu conheço o campo incidente, mas eu não conheço o campo total. Então essas correntes são desconhecidas, porque eu não conheço o H. Eu conheço o incidente, mas o espalhado eu não conheço. Então, o nosso objetivo aqui é calcular essas correntes. No caso, aproximar essas correntes. Uma vez obtidas as correntes, como elas estão radiando no espaço livre, eu integro e acho o campo espalhado. Então, neste problema, o campo espalhado pode ser interpretado como o campo radiado pelas fontes equivalentes. Enquanto que o campo incidente pode ser interpretado como aquele radiado pelas fontes originais, aquelas que já estavam presentes no problema original. Esse é o problema que temos. Eu não conheço a corrente fonte, eu não conheço essas fontes. E nós temos duas alternativas. Uma é, por exemplo, usar métodos momentos, resolver achar essas correntes numericamente, que é a terceira parte do trabalho de vocês, ou usar uma aproximação e calcular essas correntes de forma aproximada, que é a segunda parte do trabalho de vocês. O fato é, uma vez determinadas as correntes, a gente integra, acha o campo espalhado, somando com o campo incidente, temos o campo total desse problema. Até aqui, alguma pergunta? Seguindo, então, na região iluminada, agora vem o fato desse objeto ter que ser grande e suave. Até agora, o que a gente escreveu aqui vale para qualquer objeto condutor elétrico perfeito. A partir de agora, só vale se ele for grande, comparado ao comprimento de onda, e suave. Então, se esse objeto aqui for muito grande e suave, num certo ponto, pega um ponto aqui na região iluminada, esse pontinho aqui, vermelho.
Se essa superfície for muito, muito, muito grande e suave, se você for uma formiguinha naquela superfície, você vai achar, como muitos acham, né, que aquilo é tudo plano. Então, naquela região, vamos ver o que acontece se aquilo ali fosse plano. No caso, condutor elétrico perfeito. Lembra que desde o início a gente está assumindo o objeto condutor elétrico perfeito. Aí eu vou colocar aqui o plano. Aqui está o plano. Tá? Só que, primeiro, assumindo a corrente elétrica. Essa aqui, ó, essa corrente vermelha, J, é a minha fonte externa. Tá certo? Aqui, ó, é a superfície plana, grande, quer dizer, plana não, quase plana, suave, tá? Que representa ou representava o obstáculo. Então eu já tirei o plano fora e no lugar, ó, como uma corrente elétrica na vertical, eu coloquei aqui a sua imagem. E aí, por definição, a fonte gera o campo incidente e o resto gera o campo espalhado. Mas repare, pela simetria, os dois campos nessa região da superfície, que eu estou assumindo plana, eles são iguais, ó. Eles têm a mesma componente tangencial. A componente tangencial do campo magnético é igual à componente tangencial do campo elétrico. Oh, meu Deus! A componente tangencial do campo magnético incidente é igual à componente tangencial do campo magnético espalhado. Por causa da simetria. Isso aí só vale se for plano. Essa imagem, ela só vale se isso aqui for um plano condutor elétrico perfeito, infinito. Eu poderia ter também, né, nas minhas fontes, fonte magnética. Né? Como eu estou usando dualidade, eu vou fazer todos os casos possíveis. Então, se for magnético, a imagem é invertida. A gente viu isso na aula passada, muito rapidamente, mas isso foi visto na aula passada. A imagem está defasada. Então, repare, o campo magnético incidente no plano já não é mais igual ao espalhado, mas as componentes tangenciais continuam iguais. A projeção do campo magnético incidente no plano é a mesma projeção do campo espalhado no plano. Então, repare, nas duas situações, isso é verdade. E isso é rigorosamente igual, desde que essa superfície seja plana e infinita. No nosso caso, vai ser uma aproximação. Mas você não tem só possíveis fontes perpendiculares à superfície. Pode ser que também tenha fontes paralelas à superfície. Então, vamos fazer também para o paralelo. Então, repare, no caso da fonte elétrica, como ela é paralela ao plano, a sua imagem está defasada. É o oposto desse caso. Mas repare, se você usar as mãozinhas, né, mão direita, mão esquerda, e por causa da simetria, você vai chegar à conclusão, mais uma vez, que as componentes tangenciais do campo incidente, do campo espalhado, são iguais. No plano, fora do plano de simetria, isso não é verdade. É só aqui no plano. E idem para as correntes magnéticas. Então, isso também é verdade quando as correntes, as fontes forem paralelas. Por superposição, qualquer distribuição arbitrária de fontes sempre vai poder ser decomposta em parte paralela e parte perpendicular. Ou seja, isso vale desde que o plano seja infinito e condutor elétrico perfeito, isso vale sempre, 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 para qualquer fonte. Porque a gente provou para os 4 possíveis casos fundamentais. Então, isso é verdade sempre. Como o campo total é a soma do incidente com o espalhado, e como as duas componentes têm a mesma componente tangencial, logo chegamos à conclusão que para o plano condutor elétrico perfeito infinito, essa corrente é 2 vezes a normal vetorial campo incidente.
Como o campo incidente é conhecido, então este é o único caso onde a corrente equivalente é conhecida. Ela é dada totalmente em termos do campo incidente. É o único caso onde o princípio da equivalência te dá uma fonte impressa conhecida. É quando o obstáculo for um condutor perfeito e infinito. Então, no caso do plano, isso é exato, isso é rigoroso. No nosso caso, como o objeto não é plano, mas é suave, isso é uma aproximação. Então, esta é dita a aproximação da ótica física. Então, vocês perceberam que quanto maior e mais suave for o seu objeto, o seu obstáculo, melhor é a aproximação. Um exemplo clássico são as antenas refletoras. As antenas refletoras, elas são naturalmente grandes, comparadas ao comprimento de onda, porque senão não seria um refletor. Seria uma antena espalhadora, né? É a mesma coisa que pegar uma cadeira, pintar com tinta metálica e botar lá. Então, uma superfície suave, grande, e isso passa a ser uma aproximação para o problema. Que, diga-se de passagem, em antenas refletoras, uma aproximação muito utilizada. Mas faltou lá atrás, faltou na região de sombra. Se esse objeto é muito grande, muito grande, muito grande, o campo que chega aqui atrás é muito pequeno. Então, para a região de sombra, a aproximação é concluída. Na região de sombra, você vai dizer que a corrente é zero, é nula. E isso daqui, é a aproximação da ótica física. Ela não vale para todos os casos. Ela só vale para objetos muito grandes comparados com o comprimento de onda e muito suaves, ou seja, a curvatura, né, o raio de curvatura muito, muito maior do que o comprimento de onda. Então, nesta situação, a corrente equivalente é conhecida, aproximadamente conhecida, que o campo incidente é conhecido. E é isso que vocês vão fazer na segunda parte do trabalho. Na metade da seção reta do cilindro, de onde chega, né, onde chega a onda plana, você vai usar isso daqui para determinar, para descrever a corrente que você tem aqui na superfície. Atrás, você vai dizer que é zero. Aí você vai perguntar, mas isso é bom? Eu vou deixar vocês calcularem, e aí vocês vão me dizer se essa aproximação é boa ou é ruim. Em relação à ótica física, alguma pergunta? Não tendo pergunta, vamos adiante. Vamos concluir. Hoje foi rápido, ninguém fez pergunta. Vamos concluir a aula de hoje com o teorema da reciprocidade. Aliás, eu vou falar uma coisa de radiação, já que tem muito tempo, né? Depois do teorema da reciprocidade. O teorema da reciprocidade, como é um teorema, está aqui no capítulo 3 do Harrington. E ele é muito importante na teoria de antenas, né? Quem fez antenas deve lembrar do professor falando que as características, se os meios, né, que formam a sua antena forem meios recíprocos, né, lineares, homogêneos, isotrópicos, as características da antena, que a gente calcula geralmente assumindo a antena transmitindo, também valem na recepção. E a prova disso está por trás, é dada com a ajuda do teorema da reciprocidade. Eu não vou aqui falar sobre a prova, mas tem um exercício. Ele fala sobre, o Harrington fala sobre a prova numa das sessões do capítulo 3, e tem um exercício que eu passo na lista de exercícios, não sei se na segunda ou terceira lista, que o teorema da reciprocidade é utilizado. Tá? Então vamos falar sobre o teorema da reciprocidade nos próximos slides. O teorema da reciprocidade, basicamente, é uma manipulação, a gente manipula vetorialmente, matematicamente, as equações de Maxwell e vamos obter algumas relações
que em determinados problemas são muito úteis. Então vamos mostrar aqui, ó, essa geometria. O volume ilustrado aqui é a região de interesse. Tá? Neste caso, a normal está apontando para fora da região de interesse. Tá? E essa região de interesse, esse volume é limitado por essa superfície fechada S. Tá? E eu tenho aqui um conjunto de fontes. Eu vou chamar aqui das fontes 1, J1 e M1, e as fontes 2, J2 e M2. Nós podemos estender esse teorema para vários obstáculos e para várias fontes. Só que isso ia complicar as relações. Então eu vou fazer da maneira mais simples. Vou levar em consideração apenas dois conjuntos de fontes. Fonte 1 e a fonte 2. Mas você pode estender sem muitas complicações para mais fontes, se for necessário. Por exemplo, um conjunto de antenas. Vários elementos trabalhando em conjunto. Aqui eu só vou fazer para dois elementos, para dois conjuntos de fontes. E aí nós vamos aplicar superposição. Já que o meio é linear, nós podemos aplicar superposição. Então eu vou momentaneamente apagar as fontes 2. Eu vou deixar só as fontes número 1 ligadas. E essas fontes número 1, elas vão irradiar o campo E1 e H1. E, obviamente, eles têm que satisfazer as equações de Maxwell, né? Em particular, as leis de Ampère e de Faraday. Então, estão aqui, ó, as leis de Ampère e Faraday para esses campos e fontes número 1. Nessa figura, só ficou faltando indicar que μ e ε são as características dessa região que eu chamei de V aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as fontes número 2. Momentaneamente eu vou apagar as fontes número 1, eu vou ligar as fontes número 2 e elas irradiam o campo E2 e H2, que obviamente satisfazem a essas equações de Maxwell aqui, ó. Lei de Faraday, lei de Ampère. Até aqui, nada muito complicado. O que eu vou fazer agora é combinar essas equações, por enquanto, sem nenhuma justificativa. Uma brincadeira, uma manipulação com esses conjuntos aí, com esse conjunto de 4 equações. Eu vou, seja lá por que motivo for, tirar o produto vetorial do E1 com o H2, ou seja, o campo das fontes 1, o campo elétrico radiado pelas fontes 1, com o campo magnético das fontes 2. E vou tirar o divergente desse negócio. Puxa, por que divergente? É porque daqui a pouco a gente vai integrar isso num volume, e essa integral de volume do divergente vai virar uma integral na superfície fechada que define esse volume. Mas por enquanto a gente não precisa saber disso. Essa igualdade não tem nada a ver com eletromagnetismo, isso é uma igualdade matemática. Então, das identidades vetoriais, que a gente costuma achar nos apêndices dos livros de cálculo de eletromagnetismo, esse divergente desse produto vetorial pode ser reescrito desta maneira. E repare, aqui apareceu o rotacional do E1, que eu vou substituir por essa lei de Ampère aqui, ó, de Faraday. E apareceu esse rotacional de H2, que eu vou substituir pela lei de Ampère aqui. Então está aqui o resultado dessas operações. E aí eu vou fazer rigorosamente a mesma coisa, só que trocando os índices. Eu vou colocar aqui no lugar do E1 o E2 e no lugar do H2 o H1. Então vai dar exatamente a mesma relação com os índices trocados. Está aqui embaixo. Repare que a de baixo é igualzinha a de cima, apenas trocando o 1 pelo 2 e o 2 pelo 1. E aí eu vou subtrair uma equação da outra. Vou fazer esta de cima menos esta de baixo. Repare que quando eu fizer isso, aqui vai aparecer H2 escalar H1. E aqui embaixo vai aparecer H1 escalar H2. É a mesma coisa. Então, quando eu subtrair uma da outra, este termo daqui vai sumir e este termo daqui também vai sumir, ó.
vão ficar apenas os termos onde aparecem as fontes de corrente. E esse aí, essa última linha, é o teorema da reciprocidade no formato diferencial. Ele relaciona os campos de uma fonte com as outras fontes. Repare, é o H1 relacionado aqui com M2, o H2 com M1 e também para as parcelas elétricas. Eu posso obter esse teorema no formato integral. Eu integro dos dois lados no volume onde estou fazendo a minha investigação, resolvendo o problema. Então, repare, quando eu integro no volume dos dois lados, eu chego no teorema da reciprocidade na forma integral. Onde aquela integral de volume do divergente, ó, eu já apliquei o teorema de Gauss, o teorema da divergência, eu já troquei por esse fluxo através da superfície fechada S, que define o volume V. Então, essa é a forma geral do teorema da reciprocidade. E nós temos dois casos particulares interessantes. São dois casos particulares dessa relação geral. Um é o teorema da reciprocidade de Lorentz. Ele foi, sem as correntes magnéticas, né? Ele foi o primeiro a chegar nessa relação. Então, em homenagem a ele, ficou conhecido como o teorema da reciprocidade de Lorentz, que ocorre quando as fontes não estão dentro do volume, estão fora do volume. Então, por exemplo, você tem um enlace de rádio envolvendo as fontes 1, por exemplo, a antena transmissora, as fontes 2, a antena receptora, e você está estudando o problema na região que não envolve as fontes ficaram fora desse volume. Consequentemente, esse volume não pode ser infinito, ele tem que ser finito. Então, não havendo fontes dentro do volume, essa integral de superfície é igual a zero. E aí, ó, repara, tem um sinal de menos aqui, eu passo esse termo para o outro lado com o sinal trocado, e eu chego nesse teorema da reciprocidade de Lorentz. Eu já estou falando bastante. Alguma pergunta até o momento? Outro caso particular interessante é quando o volume é todo o espaço. Em antenas, geralmente a gente trabalha com, assume, né, a antena radiando no espaço livre, ou seja, toda a região, todo o espaço. Então, se essas fontes forem finitas, você sabe que se as fontes forem finitas, na medida em que você vai observando o campo longe dessas fontes, o campo vai diminuindo, vai tendendo para zero. Então, se o volume for todo o espaço, significa que essa superfície tende para infinito, onde os campos são nulos. Então, se o volume é todo o espaço e as fontes forem finitas, esse termo daqui, no limite em que a superfície vai para o infinito, essa integral dá zero. E aí você chega no teorema da reação. Os termos, nesse teorema da reação, de um lado a gente põe campo 1 com fontes 2, do outro lado campos 2 com fontes 1. É só passar aqui, ó, esses termos um para um lado, outro para o outro, com as trocas de sinais apropriadas. Então, esse é um caso particular do teorema da reciprocidade, chamado teorema da reação. Se eu não estiver equivocado, esta igualdade, esta equação, teorema da reação, a gente utiliza, por exemplo, para provar que a diretividade da antena transmitindo também vale quando ela está recebendo, na recepção. Por causa disso, e pela facilidade, geralmente num curso de antenas, a gente sempre analisa a antena radiando, transmitindo, porque as características que a gente obtém para a antena transmitindo valem também na recepção, se o meio for linear. E quem te dá essa garantia é esse teorema da reação. No livro do Harrington, tem lá, ele mostra uma geometria simplesinha, onde ele mostra
que a diretividade da antena serve tanto para transmissão como para recepção, utilizando esse teorema da reação. Então, observe que os volumes envolvidos, né, podem ser diferentes. Por exemplo, eu posso ter um volume limitado por duas superfícies, de tal maneira que essa superfície aqui, ó, envolve as fontes número 1 e as fontes número 2 estão fora. Ou seja, esse volume aqui seria um volume sem fontes, se a situação fosse essa. Aí, nesse caso, lembra que a superfície é a superfície total, é o S1 mais o S2. O volume podia ser todo o espaço fora de uma região. Aí, no caso, ó, você só tem o S1, o S2 vai para o infinito, né? Enfim, você pode ter diferentes situações que vão ser úteis dependendo do problema que você está resolvendo. E tem uma outra, dependendo do problema, você, através da reciprocidade, consegue a seguinte relação. Tá? É uma maneira alternativa de resolver determinados problemas, embora a solução seja muito... não serve para qualquer situação, ela não é geral, ela permite a solução do problema quando você quer saber o campo numa posição específica. Então, repare, o teorema da reciprocidade pode ser utilizado nessa situação. Nós temos aqui, ó, um problema resolvido. Não importa como, a gente conseguiu resolver esse problema. Onde eu tenho aqui, ó, uma fonte infinitesimal, a gente chama isso de dipolo infinitesimal. Aqui eu fiz com o dipolo elétrico para ilustrar. Depois, se você quiser, você estende isso botando aí um dipolo magnético. O dipolo infinitesimal é como se fosse uma correntinha que só existe numa posição, num ponto. Então, essa função delta é a função impulso. Ela só está definida onde o argumento é zero. Ou seja, na posição em que R é igual a RB. RB é o vetor que localiza essa fonte. E aí eu consegui, de alguma maneira, calcular o campo elétrico numa posição diferente, numa posição RA. Eu construo, então, um problema recíproco. É o mesmo obstáculo, só que eu coloquei a fonte, ó, que eu chamei de I2, ó, na posição onde antes eu observei o campo. E agora eu estou observando um novo campo, que eu chamei de E2, na posição onde antes estava a fonte. Do teorema da reação, e lembrando das propriedades da função impulso, da função delta, qual é a propriedade da função delta interessante neste caso? Se eu integro uma função f de x multiplicada por uma delta, onde essa delta está definida em x igual a A, o resultado da integral, né, se A faz parte do domínio de integração, é o integrando na posição x igual a A. Então, repare, quando eu integro o teorema da reação, uso o teorema da reação, com essa corrente impulsional, esse infinitésimo dentro do integrando, a resposta é o integrando naquela posição. Então, quando eu aplico o teorema da reação, neste caso, eu chego nessa relação aqui, ó. Se por acaso eu conheço o campo elétrico neste problema aqui, esta solução pode ser automaticamente expandida, né? Estendida, melhor dizendo, para me dar o campo elétrico nesta situação aqui. Sem ter que fazer muitas contas. O problema é que isso aqui é muito particular, né? Só te permite o campo elétrico numa posição específica. Mas, às vezes, sei lá, é a posição que você quer. Por exemplo, você está estudando o espalhamento de uma onda plana por um objeto, para obter a assinatura de radar daquele objeto. Você só quer saber o campo elétrico no sentido oposto. Então, isso daqui pode ser utilizado para você obter, por exemplo, uma seção reta de radar no sentido oposto de onde chega a onda incidente. Tá? É muito particular,
mas em situações muito específicas pode ser uma relação bastante útil, por exemplo, em teoria de radar. Em relação ao teorema da reciprocidade, alguma pergunta? Então, com isso, a gente vai interromper a aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre radiação. Não sei se eu vou conseguir falar tudo numa aula só, mas eu não vou cobrar isso de vocês nesse curso muito pesado, porque isso é matéria de antenas. A gente já tem na pós-graduação a matéria de antenas. Quem precisar ou quem quiser fazer a matéria, vai fazer. Mas eu vou tentar falar muito superficialmente, né, como a gente calcula campo a partir das fontes. Eu fiquei falando anteriormente, o princípio da equivalência é bom porque você tira o obstáculo e as suas fontes passam a irradiar no espaço livre. Mas como é que a gente calcula esse campo radiado por fontes? Então a gente volta lá nos nossos potenciais vetores. Nós sabemos que os potenciais vetores, né, potencial vetor magnético, o A, e o potencial vetor elétrico, F, eles foram definidos, né, com a ajuda do calibre de Lorentz, de maneira a terem equações de onda mais simples. Elas não são homogêneas, mas possuem o lado não homogêneo mais simples. E mais do que isso, apenas em função das correntes elétrica e magnética. Uma vez resolvido o potencial vetor, você deriva ele e acha o campo eletromagnético radiado pelas fontes. Isso a gente viu algumas aulas para trás, né? A pergunta é a seguinte, não, beleza, muito bonito, mas como é que a gente resolve isso daqui? Como é que a gente resolve isso daqui? Eu vou propor um problema para vocês. Vocês têm uma antena, uma fonte, lá no morro, aqui é o Morro do Curral, Serra do Curral. Você pôs a antena lá da sua estação de rádio, lá na Serra do Curral. Mas você quer calcular o campo, ou seja, primeiro os potenciais vetores, depois o campo eletromagnético, no campus da UFMG. Como é que você resolveria o problema se você usasse equações diferenciais como equação de onda? Como é que você resolveria? O que você faria? É uma pergunta. Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente resolve no computador uma equação diferencial? Alô? Tem alguém aí? Ô, pessoal, vocês sabem como é que resolve a equação diferencial numericamente? De uma maneira ou de outra, você ia usar diferenças finitas. Isso ia te obrigar a pegar todo o espaço entre a antena transmissora e o campus da UFMG e dividir em células, em quadradinhos, e com diferenças finitas, e resolvendo, né, a equação diferencial desde o início até chegar na posição onde você quer calcular o campo sobre uma certa região. Então, repare, isso daí é desastroso. A gente não resolve os problemas desta maneira se você estiver radiando no espaço livre. Por isso que é importante o princípio da equivalência. Permite que você trate problemas de espalhamento, de radiação, né, com as fontes irradiando sem a presença de obstáculos. Porque isso vai permitir que a gente resolva isso não através dessa forma diferencial, mas através de uma integral. Ou seja, na próxima aula, a gente vai, de certa maneira, integrar essa equação, de tal maneira que, calculada a integral em cima dessas correntes, essas correntes vão aparecer no integrando dessa integral, a gente calcula os potenciais vetores. Como as fontes são finitas, os limites de integração são finitos. Você resolve a integral,
analiticamente ou numericamente, obtém as expressões para o A e para o F. Com essas expressões, se elas forem analíticas, você deriva e acha o campo eletromagnético. Essas soluções analíticas são os capítulos dos livros de antenas. Numericamente, enfim, você vai ter que resolver isso no computador, tá? E é isso que a gente vai mostrar muito rapidamente na próxima quinta-feira. Como integrar, como obter as integrais que te fornecem, no final das contas, o campo eletromagnético a partir das fontes de corrente. E a gente vai fazer isso pro espaço livre. Ou seja, não tem nenhum obstáculo em volta dessas fontes. Não havendo perguntas, eu vou encerrar a aula aqui. Daqui a pouco eu passo o link da aula para vocês.